It's my first time traveling Essa é a minha primeira vez que eu viajo since COVID. desde o início da pandemia do Covid. The last time E a última vez I did a big trip, eu fiz uma viagem grande it was here e foi aqui, pra cá, at the Send. pro The Seine. That day marked me Aquele dia me marcou forever. pra sempre. And I went home, E aí eu voltei pra casa and then a little while later, COVID broke out. e aí um pouquinho depois a pandemia começou. I would tell you that I love Jesus with every part of me. E eu diria pra você que eu amo a Jesus com tudo que eu sou, cada parte. Over the last decade, I averaged 400,000 miles a year. E ao longo da última década eu viajei em média 4.000 milhas, 6.000 quilômetros por ano, Traveling all over the world, viajando por todo mundo, loving Jesus. amando a Jesus. We had the school A gente tem a nossa escola back in Dallas, lá em Dallas. and I had my family Eu tenho a minha família, of all my kids todos os meus filhos and my wife, e a minha esposa. and I was never going to let anything fall. E eu não permitiria com que nada disso caísse. And I held on through militancy E eu me apeguei na militância as a soldier como um soldado to never allow anything to fall to the que ground. nunca permite com que nada caia no chão. And in my life, E na minha vida I always made time eu sempre fiz tempo to put this truth in. para colocar essa verdade. I never went a day Eu nunca fui nenhum dia without reading, sem ler, without fellowshipping, sem comunhão, without going after God. sem ir atrás de Deus. This has been since my new birth, Isso acontece desde o meu novo nascimento, 16 years ago. 16 anos atrás. Never a day has gone by E nenhum dia se passou desde então without pulling away, sem eu me afastar, going into the secret place, entrando no lugar secreto, and seeking my Father who's in secret. buscando no meu Pai que está lá no secreto. I knew He was there. Eu sabia que Ele estava I lá. didn't feel Him. Eu não sentia Ele, I literally would go in there mas eu literalmente entrava Shut the lá, door. fechava a porta and say, I know you're here. e eu dizia, eu sei que o Senhor está aqui. And in your word, E através da sua palavra, you said to seek the Father o Senhor diz para buscar o Pai in secret. no secreto. So here I am. Então eu estou aqui. It's nobody but you and I. Ninguém mais além de I eu e didn't ti. feel anything, Eu não sinto nada, but by faith, mas pela fé, I knew He was there. eu sabia que Ele estava lá. And I would read, E eu and I lia, would pray, eu orava, and I would read, e eu lia, and I would worship, e eu and I adorava, would pray. e eu orava. And when COVID hit, E aí quando o Covid chegou, and all of these places that I traveled, e todos esses lugares para onde eu viajava, everything came to a screeching halt. tudo veio para uma parada repentina. No travel, Não mais viagens, no going. não pode ir mais. The school, A escola, COVID shut everything. o Covid fechou tudo. Now everything's online. Agora tudo é online. Your Zoom meetings, Você tem reunião de Zoom. preaching to a computer Você está pregando para um computador or to a camera. ou para uma câmera. Something happened. Algo aconteceu. Something in my life Algo na minha vida happened to me aconteceu comigo in such a wonderful way. de uma maneira tão linda. COVID has been an absolute blessing. O Covid foi uma bênção absoluta. But I've watched the body of Christ not react Mas eu vi o corpo de Cristo não reagindo as a whole como um todo, very well. de maneira I boa. watched many people Eu vi muitas pessoas that were performance driven, que eram pessoas com uma mentalidade de performance. that weren't able to be in front of their church anymore. E aí eles não podiam mais estar lá nas suas igrejas. I watched many people Eu vi muitas pessoas that preached to please people, que pregava para agradar pessoas, that made seeker-friendly places, que fazia lugares ou cultivavam lugares onde o relacionamento era bom, gostoso, to where the weirdest pride para vestir o orgulho mais estranho, tucked inside bem guardado lá dentro. was exposed. E isso foi exposto. And all of a sudden, E de repente, everything started to shake. tudo começou a tremer. I remember the first time I did a meeting with nobody in the room. Eu lembro a primeira vez que eu fiz a reunião e não tinha ninguém no salão. And I'm traveling across the stage, Então eu tô andando ali através do palco and I'm preaching. e eu tô pregando. And within 5 minutes in the meeting, E em 5 minutos depois de começar a reunião, the Holy Spirit whispers to me,
O Espírito Santo, ele sussurra para mim. He says, the reason why you're still moving Ele fala, o motivo do porquê você está ainda se movendo is because you've always preached to an audience of one. é porque você sempre pregou para a audiência de um. I was so excited E eu fiquei tão empolgado, because I've never wanted to preach a message to impress people. porque eu nunca quis pregar uma mensagem para impressionar pessoas. And God started to deal with me E aí personally, Deus começou a lidar comigo pessoalmente, in a beautiful way. de uma maneira linda. Because that was a good thing that he said to me. Porque isso era uma coisa boa que ele tinha dito sobre mim. Then it came the time when I'm in my secret place. Aí chegou a hora de quando eu estava lá no meu lugar secreto. I'm in my closet. Eu tô lá no meu quarto de oração. I'm excited to go in there. Eu tô empolgado de entrar lá. And the Lord speaks to me. E o Senhor fala comigo. I'm like, yes, Lord. E eu falo, sim, Senhor. And he says to me, E ele fala para mim, I have allowed you to give birth to a vision. eu permiti você dar luz a uma visão. I didn't create you to be a surrogate mother Eu não fiz você para ser uma mãe substituta and take care of everybody else's kids e cuidar do filho dos outros and neglect your own. e negligenciar os seus próprios. I said, what do you mean? Eu falei, o que o Senhor quer dizer com isso? He said, you're traveling all over the world Ele falou, você está viajando o mundo inteiro and you're doing it well. e você está fazendo isso And bem. you're juggling all these different balls. E você está equilibrando todas essas You're bolas. spinning all these plates Você está girando todos esses pratos. and you're functioning E você está because funcionando. my grace is on you. Porque a minha graça está sobre And you você. haven't missed a day of being with me. E você não perdeu nenhum dia a oportunidade de estar comigo. But I desire more. Mas eu desejo mais. So you name it and I'll do it. Eu falei, então fala o que é e eu vou fazer. He says you need to die. Ele falou, você precisa morrer. Lord, I already died. Senhor, eu já morri. I'm crucified with Christ. Eu fui crucificado com Cristo. He said, let's see. Ele falou, vamos ver. And he went through this process, E ele então começou um processo pruning me. em me podar. Everything in my life that I thought I knew. Cada coisa na minha vida que eu achava que eu sabia. It's like he took the living word, É como se ele pegasse a palavra that viva double-edged sword, como uma palavra de and dois went on the inside of my heart gumes e dentro do meu coração, and scraped it e completely ele clean. raspava completamente o lado de dentro. And it hurt really, really bad. E doeu muito. And it wasn't because I was in sin. E não era porque eu estava em pecado, However, I was in a place mas eu estava num lugar spiritual adultery, de adultério espiritual, allowing busy permitindo com que a ocupação to be my husband. ela fosse o meu marido. And I said, Lord, whatever you tell me, E eu falei, Senhor, o que o Senhor disser, I'll obey. eu vou obedecer. So he didn't just tell me one thing. Então o Senhor não falou só uma coisa He comigo. told me multiple things every day. Ele falou múltiplas coisas todos os dias. And it was this pruning like I've never been through in my E life. era essa poda como eu nunca tinha sido podado na minha vida. I said, Lord, this really hurts. Eu falei, Senhor, isso dói demais. And he took me to John 15. E ele me levou então até João 15. And he's showing me how he's the gardener E ele está me mostrando como ele é o jardineiro, and how Jesus is the vine como Jesus é a vinha, and how we're the branches. ou como nós somos os galhos. And he's pruning me and trimming me. E ele está me podando, ele está cortando as I've coisas. never been afraid of pruning. E eu nunca tive medo da poda. Part of the growth process. É parte do processo de What I crescimento. didn't realize Mas o que eu não tinha entendido is I was used to him pruning things that didn't belong. é que eu estava acostumado com ele podando coisas que não pertenciam a ele. But now he was pruning things that he had grown in me, Mas agora ele estava podando coisas que ele fez crescer em mim. because he was pruning me because he had something better for me. E ele estava me podando porque ele tinha algo melhor para mim. I found out that pruning E eu descobri que a poda, in this season, nessa temporada, pruning has been the reward of being fruitfully obedient. a poda é a recompensa de você ser frutificado na obediência. I mean, pruning doesn't feel good. A poda, ela não é boa. That's why most of the church avoids it. Ela não faz você sentir bem, e é por isso que a igreja, a maior parte da igreja, ela evita a poda. That's why most people kind of do their own thing. É por isso que as pessoas, elas fazem o seu próprio negócio. But Jesus showed me Mas Jesus me mostrou that doing our own thing que fazendo a nossa própria coisa isn't doing the one thing. não é fazer a coisa. He told me, Todd, for the last 10 years, Ele falou, Todd, pelos últimos 10 anos, 13 years, 13 anos, you've been squatting at my feet instead of sitting.
Você tem então se agachado aos meus pés ao invés de sentado. Lord, whatever you want to do it. Senhor, o que o Senhor quiser fazer, faz. So he took me through scripture. Então ele me levou nas escrituras. And he took his hand. E ele pegou a mão dele. All the stuff that he had trained me and taught me. E tudo aquilo que ele me treinou ou me ensinou, He hid it from me. ele escondeu de mim. And I went, what do I do? E eu falei, o que eu faço And I agora? would try to reach for the things that I had known. E eu tentava alcançar nas coisas que eu sabia, que eu conhecia. And it was like it was hidden. E é como se elas estivessem I knew it was escondidas. there. Eu sabia que estavam lá. It was almost like I was forgetting what it was. É como se eu estivesse esquecendo o que era. So I would go to speak, Então eu ia lá falar and I didn't have anything. e eu não tinha nada. And I had to wait on God. E eu tinha que esperar em Deus. I mean, I've always had something to say. He's the Word of God. Eu sempre tinha algo a dizer, a palavra de Deus. He's never quiet. Ele nunca está He always has something to say. ele nunca está em silêncio, ele sempre tem algo a dizer. Does this make sense? Faz sentido o que eu estou falando? People are like, kinda. O pessoal, mais ou menos. He allowed the strength of righteousness Ele permitiu com que a força da justiça dele to always be the foundation of my life. sempre ser a fundação da minha vida. But he started to show me Mas ele então começou a me mostrar what it was really like o que era, como realmente era to sit at his feet, me assentar aos seus pés, to lay back against him and breathe, encostar nele e respirar, to feel his heartbeat, sentir a batida do seu coração, so that my heart para que o meu coração and God's heart e o coração de Deus would be together. estivessem juntos. Started to show me how conversations, Ele começou a me mostrar como conversas, when you're in a conversation quando você está numa conversa and your heart rate starts to go. e a batida do seu coração começa a aumentar. He started to show me how presence Ele começou a me mostrar como a presença, causes you to back away ela faz você se afastar from that very place that you should never go down. daquele lugar que você nunca deveria ter saído em primeiro lugar. So in the midst of all of this, E no meio de tudo isso, I've got to tuck away for about 3 hours every day eu ficava lá naquele lugar todo dia por 3 to horas, go be with Jesus. estar com Jesus. And it's been the most exciting time of my life. E foi o período, os momentos mais empolgantes da minha vida. I feel like I just got saved. Eu sentia como se eu tinha acabado de ser salvo I de feel novo, like I just got born again. como se eu tivesse acabado de nascer de I novo, feel like I just met the Father. como se eu tivesse acabado de conhecer o Pai. I haven't been in sin. Eu não estava em pecado, I didn't have any weird stuff in my life. eu não tinha nada de estranho na minha I vida, wasn't seeking after the world. eu não estava indo atrás do mundo, das coisas I do have mundo. died to this world. Eu tinha morrido para esse mundo já. I stopped pursuing the world when I got saved. Quando eu fui salvo, eu parei de seguir o mundo. But so many things Mas tantas coisas I was trying to do well. eu estava tentando fazer bem. And the very one thing E há uma coisa that's necessary que é necessária to do everything well, para fazer todas as coisas bem, I had neglected. eu tinha negligenciado. I know it sounds crazy. And I feel like I'm a kindergartner trying to explain calculus. E pode parecer maluco, mas eu sinto como se eu fosse um menino de jardim de infância tentando explicar I'm really cálculo. not kidding. I have a tenderness with the Lord Eu tenho uma paixão com o Senhor, that won't go away. um carinho que ele não sai. I cry most of the day and most of the night. Eu chorava a maior parte do dia, a maior parte da noite. I wake up in the middle of the night crying. Eu acordava no meio da noite chorando. I see the state of the church, Eu olhava, então, and it causes me to cry. The state of the church, eu via o estado da igreja. and it causes me to cry out Isso me fazia clamar, like Moses. como Moisés, When Moses said, quando Moisés disse: Lord, if you blot them out of the book, then take me out too. Senhor, se o Senhor vai bloqueá-los de entrar, então me tira também, me mata. It's caused me to step into a place of intercession Isso me fez entrar num lugar de intercessão, in such a way that I've never known before. de tal maneira que eu nunca antes tinha experimentado. It's caused me to fall in love with God. Me fez me apaixonar por Deus. So I guess what this is Então eu acho que isso é first love. que isso é o primeiro amor. I'm fascinated E eu estou fascinado at how much He cares for us o quanto Ele se importa conosco and how much He wants us to know Him. e quanto que Ele deseja que nós o conheçamos. But I'm more fascinated Mas eu sou mais fascinado at how much He wants us no quanto Ele nos quer. to intimately be aware Quer que nós estejamos intimamente conscientes that He knows us.
de que Ele nos conhece. There's a difference. Existe uma When I diferença. say that I know God, Quando eu digo que eu conheço o Senhor, conheço a Deus, that statement, essa you're declaração, actually saying eu estou, na verdade, dizendo that you know Him intimately, as if you've become one. que você o conhece de maneira tão íntima como se vocês se tornassem um. Not separate. Não God's separados. no longer up here. Deus não está mais lá em He's cima. here. Ele está aqui. And He sits in the theater room of your soul. E Ele senta, então, lá no cinema da sua alma. And He sees everything that goes across your screen. E Ele vê tudo que está passando na sua tela. He knows your thought before you think it. Ele sabe o seu pensamento antes de você pensar nele. He knows your words before you say Ele it. sabe a sua palavra antes de você declará-la. He knows every intention. Ele sabe de cada intenção. Everything. He knows when you say you love Him, He knows. Ele sabe tudo e Ele sabe quando você diz que você o ama, Ele já sabe. It's so much deeper. E é tão mais profundo. When you see the life of Jesus, Quando você vê a vida de Jesus, you see one that knew the Father. você vê alguém que conhecia o Pai. You see one that was up earlier than everyone and up later than everyone. Você via alguém que acordava antes de todo mundo e dormia depois de todo mundo. You see one that was pursuing the Father at all costs. Você vê alguém que perseguia ou ia atrás do seu Pai a todo custo. And He always had more than enough to give. E ele sempre tinha mais do que o suficiente para dar. Because He lived in that place of the one thing. Porque ele habitava nesse lugar da uma coisa. I mean, we all know the story of Mary and Martha. Todo mundo conhece a história de Marta e Maria. You've got Martha who's making sandwiches that Então você Jesus está never lá, ordered. Marta fazendo sanduíches que Jesus não pediu. And you've got Mary that's sitting at the feet of Jesus. Aí você tem a Maria assentada aos pés de Jesus. And Martha is concerned and says, Jesus, E Marta está preocupada, ela fala: Jesus, tell my sister to help me. fala para minha irmã me ajudar. Look, I'm doing all this work. Don't you care Eu that? estou fazendo todo esse trabalho, o Senhor não se He importa? says, Martha, Martha, E ele fala: Marta, Marta, you are worried about many things. você está preocupada com muitas coisas, Mary has chosen the one thing, mas Maria escolheu a melhor and it won't parte. be taken away. Isso não lhe será tirada. Then you've got another story E aí você tem outra história. where you've got Jesus that comes into Simon the Pharisee's house. Aí você tem Jesus indo para casa de Simão o fariseu. And Jesus is there, and this woman busts into the party. E aí Jesus está lá e entra essa mulher no meio da She is festa. not welcome. Ela não é bem-vinda lá. She busts in and she sees Jesus. Ela entra, vê Jesus. Pharisee after Pharisee, she has to get to him. Fariseu após fariseu, ela entra She com runs tudo. and falls at his feet. Ela corre e se joga aos seus pés. She breaks an alabaster jar E ela quebra um vaso de alabastro worth of a whole year's wages. que ele valia o salário de um ano inteiro. She cries and hugs Jesus' feet E ela chora e abraça os pés de Jesus in such a way de tal where maneira. she's wiping her hair with the tears E ela of the oil. seca as suas lágrimas com o seu cabelo. And Simon says E aí Simão diz, in his heart, no seu coração: if this woman, se essa mulher, if he knew se ele soubesse what kind of woman this que is, tipo de mulher é essa, if he really were who he says he is, se ele realmente fosse quem ele diz he que would ele é, never let her touch. ele nunca deixaria com que ela o tocasse. Ever. Nunca. Because she's unclean. Porque ela é suja. She's defiled. And Jesus says to Simon, E aí Jesus diz para Simão: Simon, suppose Simão, então, you have one that owes a large amount. Simão, então, suponha que você tem uma pessoa que deve muito. I looked up the amount. Eu olhei para essa It's a quantia. ridiculous amount of money. É muita coisa. And then the other E a outra pessoa, owes a little. ela deve pouco. And the master knew that neither could repay. E o mestre sabia que nenhuma das duas pessoas poderia pagar a So dívida. he freely forgave both of them. Então ele de graça, gratuitamente perdoa as duas dívidas. Jesus says, which one Jesus ele então pergunta would love him qual more? então ele amou mais? Which one would be more loved? Which one would love him more? Quem foi mais amado e quem ele amou mais? Well, of course, the one that he was forgiven all that money. Obviamente aquele que devia muita quantidade de dinheiro. And he says, E então ele diz: this woman essa mulher whose sins are many. cujos pecados são muitos. It's in Luke 7. Ali está escrito em Lucas Powerful. 7.
This woman whose sins are many, essa mulher cujos pecados são muitos, because she's been forgiven much, porque ela muito foi perdoada, she will love much. ela vai amar To muito. be forgiven much Você ser muito perdoado is to love much. é amar muito. So people have told me my whole life, Então as pessoas me disseram a minha vida inteira, because you've been forgiven of so much, porque você foi perdoado de tanto, because you were such a horrible drug addict, porque você era um drogado tão horrível, because you were so hooked on all the twisted stuff, porque você estava pegado com tantas essas coisas tortas, because you were a really horrible sinner. porque você era um pecador horrível. That's why you love much, man. É por isso que você ama muito, cara. And for a little while in my life, E por um período pequeno de tempo na because I minha read vida, the story, porque eu li essa história it seemed right. e parecia certo. I was forgiven much. Eu falava, eu fui perdoado de muito. And the Lord said, no, Todd, O Senhor falou, não, Todd. it's not just because of how much you've been forgiven. Não é só o porquê do quanto você foi perdoado, It's because you believe that you've been totally forgiven. mas porque você crê que você foi totalmente perdoado. And most of the body of Christ doesn't believe that she's been forgiven, E muito do corpo de Cristo não crê que ela de fato foi perdoada, because they keep revisiting things that I already forgave. porque eles continuam revisitando coisas que já foram perdoadas. So in this COVID season, Então nessa temporada de Covid, when the Lord spoke to me quando o Senhor falou comigo, and said, you've been so busy, quando Ele falou para mim, você You've tem been estado married tão to ocupado, você tem estado casado com o ocupado, busy has been your harlot. a ocupação tem sido o seu coração. It hit me so hard. Isso me I'm atingiu like, tão Lord, forte I would never ever cheat on you. que eu falava, Senhor, eu nunca te trairia. I love you willingly. I'd never do it on purpose, ever. De verdade, eu nunca faria isso de propósito. Willful sin is cut off in my life. O pecado intencional, ele foi cortado da minha vida. If I know something's wrong, Se eu sei que algo está errado na minha vida, I'm not stepping into eu that. não vou entrar lá. It separates me from relationship. Isso me separa do relacionamento It contigo. separates me from me saying I love you. Isso me separa de mim dizendo que eu amo. You cannot continue in sin Você não pode continuar no pecado and tell me that you love the Lord. e falar pra mim que você ama o Senhor. You're a liar. Você é um mentiroso. You're a liar. Você é um mentiroso. We need to be able to swallow that. A gente precisa ser capaz de engolir Because essa a liar is verdade. not our father. Porque o mentiroso não é o nosso pai. Satan is the father of lies. Satanás é o pai da mentira. He comes to steal, to kill, and to Ele destroy. vem para roubar, para matar e para That is destruir. not our dad. E esse não é o No, nosso that's pai. why we had to be born again. É por isso que nós temos que nascer de When novo. God convicts you, Quando Deus te traz convicção, delayed obedience is disobedience. a obediência tardia é desobediência. I don't care how long it is. Não me importa quanto tempo. 2 seconds is too long. 2 segundos é tempo demais. No, it's not okay. Não tá bem. Do you know Você sabe that in 2 Timothy, que em 2 Timóteo, he says that the solid seal, ele diz que o selo, that God knows those who are his, que Deus ele sabe aqueles que são dele. those who name the name of Christ, Aqueles que nomeiam o nome de Must. Cristo, eles têm que, must. eles precisam. He's not talking about pastors. Ele não fala de pastores, He's not talking about prophets. não fala de He's not profetas, talking about teachers. não está falando de He's not mestres, talking about evangelists. não está falando de He's not evangelistas, talking about apostles. não está falando de apóstolos. He's talking about believers. Ele está falando de crentes. He's saying that if you name the name of Christ, Ele fala, se você disser o nome de Cristo and you would say that he's your Lord, e você disser que Ele é o seu Senhor, he's not just your Savior, Ele não é só o seu Salvador, he's your Lord. Ele é o seu If Senhor. he's just your Savior, Se Ele é só o seu Salvador, then he saved you enough to get you to heaven. então Ele te salvou o suficiente só para você ir para o céu. But I wouldn't be too sure Mas eu não teria tanta certeza that if you say yes to que Jesus, se você dissesse sim para but Jesus, continue to live in sin, mas continuasse vivendo that em heaven is pecado, going to be your destination. que o céu ele seria de fato o seu destino final. Because my Bible Porque a minha Bíblia, says that those that name the name of Jesus ela diz que aqueles que declaram o Must nome de depart Jesus, eles têm que se separar iniquity. da iniquidade. They must depart. Eles precisam This se isn't separar. legalism.
Isso não é It's legalismo. called love. Isso se chama amor. And the deeper I dive into intimacy with God, E o quão mais profundo eu vou na intimidade com Deus, the more the light of His truth mais a luz da sua verdade, illuminates ela the ilumina things that must go. as coisas que precisam ir. We have to let go Nós precisamos abrir all mão of those things, de todas essas all of the coisas, sin todo o pecado that so easily ensnares us. que ele tão facilmente entra We em get nós. so wrapped up into stuff, A gente é tão pego nas into coisas, ministry, no ministério, into looking good in front of people, em estar com uma boa aparência diante das into pessoas, seeking honor from people, buscando honra das pessoas, that we forget que a gente esquece that we're not here to seek anything que from nós people. não estamos aqui para buscar nada das We're here to pessoas. give people the Lord. Nós estamos aqui para dar o Senhor We're para here as to give pessoas, them a taste of what our God is. dar um gosto de quem o nosso Deus é. Once you've tasted Uma vez que você experimenta and seen e você that He is vê good, que Ele é bom, nothing else tastes good. mas nada mais é bom. There is nothing else that tastes like my King. Nada se aparenta com o meu rei. There's no sweeter name, Não existe nenhum nome Than the mais name of doce Jesus. do que o nome de Jesus. no other name Nenhum outro Under nome heaven. no céu that men can be saved. que o homem pode ser salvo. We represent His name. Nós representamos o It's seu not nome. okay. E não está For a bem COVID crisis quando a gente está numa crise de to take Covid Christ out of us. tirar Cristo de nós. It's not okay Não está for bem politics para a to política cause us to choose sides nos obrigar a escolher and to lados forget e nós that esquecermos both parties need the Lord. que todos os partidos precisam do It's Senhor. time to come out É hora de and sairmos be separate e sermos and separados separate yourself. e se separar. Come out, Sair, separate, se separar, flee from youthful lust, sair daquilo que é a luxúria do flee mundo, from sin, longe do pecado. reckon yourself dead to sin Você estar e declarar-se and morto para o alive pecado unto God. e viver para Deus. Let sin no longer reign Que o pecado não mais in your reine mortal body. no seu corpo moral, Let righteousness mas que reign a justiça reine in your body. no seu corpo. Because all God is asking you to do Porque tudo que Deus está te pedindo para is to fazer give up é abrir mão who you were never created to be daquilo que você nunca foi in feito the para first ser. place. Em primeiro lugar, He didn't create you for you. Ele não te criou para você Created mesmo. you for Him. Ele te criou para Ele. Created you to fellowship with Him, Ele te criou para ter comunhão com Ele, to walk with Him, para andar com Ele, talk with Him, falar com and Ele, commune with Him. entrar em comunhão com It's not Ele. okay to say, do you have a relationship? E não está bem você ter um relacionamento And to live on a prayer from the other day. e viver numa oração do outro You dia. can't afford Você não pode to live on living bread from a week ago. viver do pão vivo de uma semana atrás. You have to have bread today. Você tem que ter pão hoje. He has to speak to you today. Ele tem que falar com você hoje. Faith doesn't come by reading. A fé não vem pelo ler, Faith comes by hearing, mas ela vem pelo ouvir. and hearing by the word of E God. ouvir a palavra The de word Deus. is alive. E a palavra está He wants viva. to transform E you. ela quer te He transformar. wants to completely Ela cut quer sin out of your life. completamente cortar o pecado da I sua can't vida. afford to say I love Him E eu não posso dizer que eu o amo and be in immorality. e estar em imoralidade. I can't afford Eu não posso be in a place of saying that I love God estar num lugar dizendo eu amo a and Deus be in some secret circle of sin. e estar lá num círculo secreto de pecado. Now is not the time Agora não é a hora to be dark. de você estar em trevas. Darkness and deep darkness will cover this earth. Trevas cobrirão essa terra. My Bible Mas a minha Bíblia and your Bible e a sua Bíblia, says arise and shine. ela diz: levantem e For light has resplandeçam, porque a luz You're veio. not here Você não está aqui for any other reason por nenhuma outra razão, but to be an imitator of mas God a não ser um imitador de Deus and walk in love, e andar em amor, even as Christ has loved us. assim como Cristo nos amou. You are here to give people Você está aqui para dar para a as taste pessoas of what heaven looks like gosto do que os céus se parecem in a person
numa pessoa. Christ in you, Cristo em ti, the hope of a glory. esperança da glória. Christ is in you, and that's the hope. Cristo está em ti e essa é a Of esperança glory. da glória. Because when God comes out of you, Porque quando Deus sai de it's você, that very glory being made manifest. é essa glória que é manifesta. It's so imperative Isso é tão imperativo that we understand que nós the entendamos Bible says about sin. o que a Bíblia diz sobre o pecado. This is not something to play with. Não é algo para você brincar. Sin will take you further than you ever wanted to go and cost you more than you ever O wanted pecado to vai te levar mais longe do que você jamais imaginou e vai custar mais caro do que você jamais Song pensou. of Solomon says to catch us, Cântico dos Cânticos diz: the little foxes pega as pequenas raposas that spoil. que elas estão cercando. It says to mind in the beginning Ela diz: lá no meu começo, things that are going to matter in the end. as coisas vão ser as que importam de verdade no fim, It's a word, verdadeiramente. and that word is akarit. E essa palavra Akarit. é Akarit. a Sorry, palavra buddy. Yeah. acarite. There you go. It means to be mindful Isso significa você ter a mente of the things here das coisas aqui that are going to matter here. que vão importar aqui. Many people, Muitas if pessoas, they would have known se elas soubessem where something would have led them, aonde algo levaria elas, they would have cut it off from the elas beginning. teriam cortado lá no começo. Many people, Muitas pessoas, so many times, tantas vezes, when a pastor quando um pastor, cheats on his wife, quando ele trai a sua esposa, it's called a fall. isso se chama uma queda. It's not a fall. E não é uma queda. How can you fall into a woman? Como que você pode cair You dentro de uma don't mulher? fall into a woman. Você não cai dentro de uma A mulher. woman doesn't fall into a man. Uma mulher não cai dentro de not um a homem. fall. Não é uma queda. It's the gradual descent Isso é a descida gradual of a conscience de uma consciência that hasn't remained clean. que não esteve limpa. The little foxes As pequenas are raposas, anything and everything elas são tudo e todos that violates your conscience que viola a sua consciência and causes you to step back a little further from the light of God. e ela te faz dar aquele passinho para mais longe da luz de Deus. One little thing, Uma coisinha, another little thing, uma outra a coisinha, little lie, uma mentirinha, a little more, um pouquinho a mais, little more, um pouquinho mais, another lie to cover the lie, mais uma mentirinha para cobrir a mentirinha, another lie to cover the lie to cover the lie. mais outra mentirinha que cobra a mentira, que cobra a Before you mentira. know it, E antes de All of a você sudden you're saber, in a pit, tudo, de repente você está num poço. but you can still put on the Christian face. Mas aí você ainda consegue colocar a face You cristã. can still say, hey brother, Jesus loves you. Você ainda pode dizer: ó, irmão, Jesus te ama. But all the while you're drifting further and further and further Mas a away verdade é que você está cada vez mais e mais e mais longe from knowing that God loves you de conhecer a verdade de que Deus te ama and being loved by the e Father. ser amado pelo Pai. God wants our hearts to be completely clean. Deus, Ele quer que os nossos corações sejam completamente We limpos. sing that song. A gente canta aquela canção: What can wash away my o que sin? pode lavar o meu pecado? Nothing but the blood of Jesus. Nada, mas o sangue de Jesus. What can make me whole O again? que pode me fazer um? Nothing but the blood of Jesus. Nada além do sangue. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fountain I know. Nothing but the blood of Jesus. The blood of Jesus. O sangue de Jesus, Not the blood of animals. não o sangue de Not the animais, blood of bulls and goats. não o sangue de No, a cabras ou de bois, A body mas sim um corpo God wanted. que Deus queria. Jesus came. Jesus veio, A body. um corpo. He came fully God. Ele veio totalmente Deus. He always was God, never left being God. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. But he chose not to use his divinative rights Mas ele escolheu não usar os seus direitos divinos when he came to this earth. quando ele veio a essa terra. Born unto Mary, Nascido de Maria, grew up, never sinned, cresceu, nunca never pecou. once. He didn't do that as God. Ele não fez isso como Deus. He
didn't do it as God. Ele não fez isso como was Deus. fully God. Ele era totalmente Deus. But he had to do this as a man. Mas ele tinha que fazer isso como homem. Because God's covenant was with him and with man. Porque a aliança de Deus estava com ele e estava com o homem. Jesus lived his life free from sin. Jesus viveu a sua vida longe do pecado. And he did it all for us. E ele fez tudo isso por nós. Because on that tree, Porque naquele madeiro, the Bible says a Bíblia diz that our sins que os nossos and our pecados lawless deeds, e todos os nossos God feitos, was going to remember no more. Deus ele não mais lembraria. And on that tree, E naquele Calvário, everything that I'd wished I'd never done, tudo aquilo que eu desejava não ter feito, and all the things that were done to me, tudo aquilo que foi feito when I em come mim, to Jesus quando eu venho a Jesus, and I see him upon the cross, quando eu o vejo na cruz, I have a very short moment eu tenho um pequeno momento of the awareness of sin, do entendimento do pecado, to where I am convicted. ao ponto da minha I have convicção, sinned against God. da minha culpa. Eu pequei contra Deus. And when I'm forgiven, E quando eu sou perdoado, the cross a cruz, gives me a new heart. ela me dá um novo coração. It's not an old heart, Não é um coração antigo, it's a velho. new heart, É um novo coração. a heart to know him. Um coração para conhecê-lo. There is no sin in there. Não existe pecado nele. Oh God, this is so beautiful. Isso é tão lindo. On the tree, Lá no madeiro, no he who Calvário, knew no sin, aquele que não conheceu o pecado se tornou o próprio so that pecado, I might become para que eu pudesse me tornar the righteousness of God a justiça de Deus in Christ que Jesus. está em Cristo Jesus. He took away. Ele tirou. Jesus didn't come into the world to forgive our sin. Ele não veio para o mundo para perdoar os nossos It's pecados. much bigger than É that. muito mais do que isso. He said, John the Baptist said, behold, João Batista diz, the Lamb of God contemplem o Cordeiro de Deus that taketh away. que tira. He didn't say, behold the Lamb of God Ele não fala, contemplem o Cordeiro de Deus that forgives our sin. que perdoa o pecado. Forgiveness is true, O pecado é verdade. but it's more than that. O perdão é verdade, mas é mais do que isso. Você não foi só He perdoado. removed it. Ele tira As if it never existed. como se ele nunca tivesse existido. God sees me as if I never ate the tree. Deus, ele me vê como se eu nunca tivesse comido do fruto He proibido. sees me as if I never sinned. Ele me vê como se eu nunca tivesse He pecado. looks at me Ele olha para through the mim blood of Jesus através do sangue de and says, Jesus Todd has never sinned. e disse: o Todd nunca pecou. And when my heart E quando o meu hooks up coração, with God that loves me that much, ele olha para um That he- Deus que me ama tanto, that He didn't tanto, just forgive me, ele não só me He perdoou, took it away. ele tirou. He took away my sin. Ele tirou o meu pecado. That's why I can reckon myself É por isso que eu to posso be dead to sin. me reconhecer como alguém que é morto alive pelo unto pecado God. e vivo para Deus. Sin no longer has dominion in O me. pecado não mais me domina. Death has lost its sting. A morte perdeu o seu poder. Hell has no victory. O inferno não tem mais a The vitória. ruler of this world is coming, Jesus said. O governador desse mundo está a caminho, And he diz has Jesus. nothing in me. E não existe nada em mim. Let me ask you, E eu quero te perguntar: does the devil have something in you? o diabo tem algo contra Does você? the enemy have something in you? O inimigo tem algo em você? Because if you give him a little, Porque se você dá um pouquinho, he'll take a lot. ele vai pegar o He'll muito. take your life. Ele vai pegar a tua take vida. your family. Ele vai tomar a sua He'll take família. your ministry. Ele vai tomar o seu He'll ministério. take your family. Ele vai tomar a He'll sua take família. everybody that you've ever shared truth with. Todo mundo com quem você algum dia compartilhou verdade. This is why it's so É dangerous. por isso que é tão perigoso. One day, Um dia, you and I você e are eu going to stand before the vamos judgment estar seat of Christ. diante do trono de julgamento de Cristo. And we're going to answer E nós vamos for the responder deeds done in our body. pelas coisas que nós fizemos com os nossos corpos. Right now, E agora, you você have the opportunity tem a of oportunidade a lifetime. de uma vida. You can right now, Você pode agora, because as I'm preaching, enquanto eu prego in aqui, your heart, no seu coração, you know where you're not
doing well. Você sabe aonde você não está bem. You know the little things that you've let creep in and become big things. Você sabe das coisinhas que você deixou entrar e viraram coisas grandes. You can put an end to them right Você this pode moment. parar com isso agora. Delayed obedience is disobedience. A obediência tardia é desobediência. Living in compromise Viver abrindo mão de valores always ends in tragedy. sempre acaba em tragédia. Allow your heart that's convicted Permita o seu coração ser to come to a convencido, place entrar num lugar full repentance, de total arrependimento, saying, God, dizendo: Deus, I've sinned against you eu pequei contra ti and you alone. e somente o Senhor. You have seen it all the time. You've seen it all along. Você viu isso em todo o tempo. You've known it. Você sabia. You've seen it. Você viu. And today, E hoje, I know eu sei that you are showing me que o Senhor está me mostrando that it needs to change. que isso precisa ser You do mudado. not have the ability to change yourself. Você não tem a capacidade de mudar a si It mesmo. requires the blood of Jesus Você precisa do sangue de to Jesus change. para mudar. It requires you É necessário você repenting. se arrepender. So I would love Então eu amaria Right now. agora to pray with you. de orar por você. God will remove Deus, ele vai remover all of your junk, toda a sujeira, all of your secrets. todo lixo, todo He will segredo, restore intimacy to you. e ele vai restaurar a intimidade you've com never você, known. como você nunca conheceu. Maybe you're like me, E talvez você é como eu. and maybe you haven't just been stepping into sin, E talvez você não está entrando no pecado. but the very fact of busyness Mas o fato de estar ocupado has demais, crowded you so much isso fez ficar algo tão lotado that you've been squatting at the feet of Jesus que você tem só agachado aos pés de Jesus, instead of sitting at ao the feet invés of de Jesus. se assentar aos pés de I want to Jesus. pray for all of you Eu quero orar por todos, because God wants us to come back porque Deus, ele quer que nós voltemos to where we belong. aonde nós, no lugar aonde pertencemos, That's boldly que é ousadamente se aproximando the throne of grace, o trono da graça, because Jesus paid the price. porque Jesus pagou o I preço. can hear God saying, E eu consigo ouvir I o Senhor can hear dizendo: it. I want my kids back. eu quero os meus filhos de volta. Just want my kids Eu back. só quero os meus filhos I de want volta. my kids back. Eu quero os meus filhos. I want my kids back. Eu quero os meus filhos de volta. Won't you give yourself back to me? Se dê de volta a Ele. Won't you give yourself back to me? Você se daria de volta a I can mim. hear him saying it. E eu posso ouvi-lo dizendo: Won't you just give yourself back to me? você não se entregaria de volta After a mim. all, you don't belong to you. You Ao belong to me. ao final de contas, você não pertence a você mesmo, mas você pertence a mim. The cross is painful. A cruz é dolorosa. It's like extracting the tooth from the jaw. É como você tirar o dente da mandíbula. He just takes it out. Você só arranca. It's the sword. Isso é a It's the truth of espada. God's word. É a verdade da palavra de Deus. So pray with me. Então ora comigo. Lord Jesus, Senhor Jesus, I admit eu admito that I have things que eu tenho coisas in my life na minha vida that need to change. que precisam ser mudadas. I surrender. E eu me entrego. And I'm asking you E eu te peço, to take this away from me. tira isso de mim. Restore to me Restaura a mim intimacy, a intimidade, fellowship, a comunhão, communion. a comunhão. Holy Spirit, Espírito Santo, I need you. eu preciso de ti. Forgive me, Lord. Me perdoa, Senhor. Give me a clean heart. Me dá um coração limpo. Renew a right spirit within me. Renova o espírito que está em mim, Oh, that I might know you. para que eu o conheça. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you. Nós te adoramos, We Jesus. worship you. Nós te adoramos. We worship you. Nós te adoramos. Well, there's a reason why when it gives the list of sin Existe um motivo do porquê quando você dá uma or the lista de works of the pecados, flesh,
das obras da carne. Sexual immorality is always number one on the list. A imoralidade sexual sempre está em primeiro da lista. Everywhere you look. Aonde você olhar. Because this has been perverted more than anything else. Porque isso foi pervertido mais do que qualquer outra coisa. So Father, I thank you in the name of Jesus. Então, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. That you would take pornography out of people's lives. Que o Senhor tira a pornografia da vida das pessoas. God, you would take fantasy out of people's lives. Senhor, o Senhor tira a fantasia da vida das pessoas. That you would come in as a loving father. E que o Senhor entre como um pai amoroso. And father us. E nos dê paternidade. And show us what it means. E nos mostre como isso significa. To be in love. Estar apaixonado. Jesus, we surrender. Jesus, nós nos rendemos. We say yes, God. Nós dizemos sim, Deus. We say yes. Sim. We say yes. Nós dizemos sim. Father, I thank you that you're removing unforgiveness from people. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está tirando a falta de perdão das pessoas. That you're renewing and taking away anger and hurt. O Senhor está renovando e tirando a raiva, as feridas and offense. E as ofensas. God, we worship you. Deus, nós te adoramos. We love you. Nós te amamos. We say yes, Lord. Nós dizemos sim, Senhor. We say yes. Nós dizemos sim. Shine your spotlight. Brilha a tua luz in our hearts. Sobre os nossos corações. God, we love you. Deus, nós te amamos e te adoramos. Father, I thank you that deep healing. Pai, eu te agradeço porque curas profundas. I thank you that you're restoring first love to your Eu te bride. agradeço porque o Senhor está restaurando o primeiro amor à tua noiva. Just like you did for me. Assim como o Senhor fez comigo. You're restoring your love to your bride, God. O Senhor está restaurando o amor da sua noiva. You are wooing your bride. O Senhor estava preparando a noiva. You are bringing us into you. O Senhor está nos trazendo a ti. God, we love you. Deus, nós te amamos. We love you. Nós te amamos. The beauty of repentance. A beleza do arrependimento. It's as if you've never missed it. Como se você nunca tivesse errado antes. Immediately. Imediatamente. When your heart sees that you are wrong. Quando o seu coração vê que você está errado. Just like on the day of Pentecost. Assim como no dia de Pentecostes. When Peter said. Quando Pedro diz. And he shared the gospel. E ele compartilha o evangelho. He said you murdered him. Ele diz, você o assassinou. You killed him. Você matou ele. And they were cut to the heart. E eles cortaram então o coração. And they said, men and brethren. Eles dizem, homens, irmãos. What shall we do? O que nós então faremos? Jesus said, repent. E Jesus disse, arrependam-se. And be baptized. E sejam batizados. And all of you. E todos vocês who do this, que fizerem isso, will receive times of refreshing. Receberão tempos de refrescor. From the presence of the Lord. Da presença do Senhor. So, Father, I thank you that times of refreshing. Então, Pai, eu te agradeço por esses tempos de refrescor. That you flood our souls. Que o Senhor inunde as nossas almas. With your goodness. Com a sua bondade. With your mercy. Com a sua misericórdia. With a new, fresh grace. Com uma nova graça fresca. That you restore our hearts. Que o Senhor restaure os nossos corações. To a place where we actually want to open the Bible. Para um lugar onde nós queremos, na verdade, abrir a Bíblia. God, help us fall in love with your word. Deus nos ensina a nos apaixonarmos pela sua palavra. Jesus, we worship you. Jesus, nós te adoramos. We worship you. Nós te adoramos. We worship you. Nós te adoramos. Father, I thank you for healing and miracles. Pai, eu te agradeço por curas e milagres. Right now. Agora. Just put your hand on your chest right now. Coloca sua mão sobre o seu peito agora. I'm just going to pray for miracles. E eu vou orar por milagres.
for physical healing of hearts por curas físicas sobre corações and lungs. e pulmões, Because in your sin you've been suffocating. porque no seu pecado você tem sido sufocado. But even in the natural, your lungs have been restricted. Mas mesmo no natural, seus pulmões têm sido I thank restritos. you, Lord, for fresh breath. Pai, eu te agradeço por um sopro fresco, In Jesus' name. em nome de I Jesus. thank you for brand new hearts. Eu te agradeço por corações novos, Deus. And in the spirit, your ears have been stopped. E no espírito, seu ouvido tem sido ensurdecido. Jesus said, having ears, let them hear. E Jesus, ele diz: ouvidos pesados, ouçam. He who has ears, let them hear. Aquele que tem ouvidos, ouça. Father, I thank you that deafness Pai, eu te agradeço porque a surdez in the natural realm no nível natural, would be healed right now. ela seja curada agora. Deaf ears, Surdez, open abram, in Jesus' name. em nome de Jesus. I thank you, Father, that eyes to see Pai, eu te agradeço por olhos que veem. are so important. Eles são tão importantes. That Satan blinds the eyes of those Satanás cega aqueles lest they should see the light of the gospel. que precisam ver a luz do evangelho. I thank you that physical blindness Eu te agradeço porque a cegueira física eyes de olhos right now agora would be healed. sejam curados. Eyes Olhos open abram in Jesus' em name nome de Jesus right now. agora. Father, I thank you that thoughts of suicide, Pai, eu te agradeço porque pensamentos de suicídio, depression, depressão, anxiety, ansiedade, fear medo is being annihilated right now. estão sendo aniquilados agora In Jesus' name, em nome de Jesus. thank you for hope Obrigado pela esperança restored restaurada, where hope was deferred. aonde a esperança foi tardia. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Wow. Because of immorality, you have STDs in your life. You Por have causa da sexually transmitted diseases. Imoralidade, você tem doenças sexualmente transmissíveis, DSTs no seu corpo. God is taking away Deus está tirando your sexual transmitted disease right now. as doenças sexualmente transmissíveis agora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Brand new blood, Sangue novo, brand new skin. pele completamente nova. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Brand new. Completamente novos. Our Father is so redemptive. O nosso Pai é tão redentivo. He doesn't want you to think about where you've been. Ele não quer que você pense aonde você esteve. He wants you to be excited about where you're going. Ele quer que você se empolgue para onde você vai. He doesn't want you to look back. Ele não quer que você olhe para He trás. wants you to look forward. Ele quer que você olhe para He frente. wants you to look up. Que você olhe para cima And He wants you to see Him. e que você o veja. God, we love you, Deus, nós te amamos. give you honor Nós te damos honra and glory e glória right now. agora. In Jesus' name. Em nome de Jesus.